Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou a Eliane, é um prazer para mim estar aqui de volta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que às vezes a gente pratica Ho'oponopono e em vez das coisas melhorar, só piora. Ou às vezes a gente começa a ter sentimentos estranhos, sentimentos de tristeza, desânimo, né? Eu sei que isso acontece com muita gente. Começa a limpeza e aí acha que vai acontecer uma coisa e as situações começam a ficar mais difíceis, né? Começam a piorar e a gente não entende nada, a gente fica perdido. Eu já passei por isso várias vezes mesmo. E eu também não entendia por que isso acontecia. Às vezes a gente acha que o problema está na gente, né? Que a gente que não nada certo pra gente, ou que o Ho'oponopono, né, que não é tão bom assim. Então eu vou esclarecer um pouco disso, por que que isso acontece. A gente vai ver como a gente pode usar a própria filosofia do Ho'oponopono para ajudar a gente a passar por isso, né? E a realmente encontrar a paz, né? Que é a promessa do Ho'oponopono, né? Gente, Ho'oponopono, a palavra pono significa harmonia. E Ho'oponopono tem duas vezes pono, ou seja, duas vezes harmonia. Então, quando a gente começa a praticar, a gente está praticando para quê? Para buscar mais harmonia para nossa vida, né? Para limpar essas memórias erradas, né? Que causam esses sofrimentos pra gente, né? Então, para a gente entender como a gente pode passar por esses sentimentos, limpar esses sentimentos ruins, né? E o Ho'oponopono funcionar, a gente vai entender um pouco sobre essa prática, sobre o que são essas memórias, né? O que acontece durante a limpeza, para a gente entender um pouquinho sobre esse tal desse Ho'oponopono, se ele funciona mesmo. Gente, várias e várias vezes, ainda hoje acontece muito, né? Eu fazia para uma questão específica e aí começava a vir um turbilhão de emoção, um turbilhão de sensação. Eu não entendia por quê, né? Eu achava que o problema era eu e eu desistia da prática, né? E aí eu fui procurar saber nessa filosofia por que que isso acontecia, né? Para quem não sabe, gente, o Ho'oponopono nasceu no Havaí, né? E veio aqui para o Ocidente muito tempo depois, né? E aí muita gente não conhece essa filosofia de vida, que é a filosofia Huna, né? O Ho'oponopono era praticado pelos antigos Kahunas lá do Havaí, né? E eles iam passando, isso ia se passando de família para família, né? Então o Ho'oponopono não é só as 4 frases, né? É um estilo de vida, é uma forma de ver a vida, uma forma Huna de viver. E quanto mais eu conhecia essa filosofia, eu fui ficando apaixonada, sabe? Fui entendendo os processos do Ho'oponopono, entendendo mais a vida ficou mais leve para mim. Eu me olhei com muito mais amor. O Dr. Hüling, ele sempre fala, tudo que é diferente do amor é memória. Nós estamos aqui para limpar memórias, né? Por quê? Porque desde a infância, né, a gente vai colecionando essas memórias, que são como programas, como vírus de computador, né? E o nosso corpo, ele fica impregnado com isso, com essa sensação de tristeza, com essa sensação de fracasso, né? Às vezes a gente foi vindo pouco a pouco na vida e nutrindo cada vez mais essas memórias, fortalecendo cada vez mais isso na gente. Então chega uma hora que aí vem uma situação e a gente fala, poxa, não aguento mais, não aguento mais passar por isso de novo. Porque essas memórias são o quê? São dados mortos, dados do passado. Coisas que você já viveu, que voltam, ficam voltando, criando ciclos, né? É um ciclo sem fim, né? Então é aí que o Ho'oponopono entra na jogada, né? Pra gente poder limpar isso. Mas aí é que a gente precisa entender esse processo, né? Então,
a filosofia Runa, ela diz que existe a nossa mente consciente, e existe a nossa criança interior, e existe a divindade. Quem limpa as memórias é a divindade, não é a nossa consciência, não é o seu eu consciente. Quem faz o processo é a divindade, porque a divindade é que sabe o melhor caminho, né? A divindade é a sua essência verdadeira. E as memórias bloqueiam esse seu contato com essa divindade. E aí você fica só na memória, 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 memória. Então, o Ho'oponopono diz que tudo que você experimenta é memória, né? Tudo que você experimenta, que você vê que aquilo está muito repetitivo, é uma memória do passado que está voltando. Então, essas memórias vêm da onde? A nossa criança interior, que é o nosso subconsciente, que guarda essas memórias, que fica ali retendo. E aí, essa criança, ela vai sofrendo com essas memórias, sabe? Com esses julgamentos, geralmente super pesados, né? Que a gente traz. Geralmente, coisas que são muito negativas, que a gente pensa sobre nós. O que acontece? Essa criança, ela tá magoada com isso vai doendo nela. Então, para ela fazer, você enxergar isso, você fazer a limpeza, ela traz essas situações para você. Então, ela traz pessoas, situações, sentimentos para fora, para que a gente possa ver ela. Mas o que acontece? A gente geralmente não vê, ou a gente acha que é o externo, que é o outro, né? E aí a gente fica nessa briga com o nosso próprio ser. Então, quando eu entendi isso foi uma virada de chave na minha vida, sabe? Porque a minha criança que estava trazendo aqueles sentimentos, aquela situação para fora, porque é o seu lixo emocional que está guardado lá dentro, tá vindo para fora, tá vindo. Então, o Ho'oponopono é assim, a criança, ela sente e ela traz para fora, ela envia situações, a gente, como consciente, como mente consciente, que tem que perceber isso, tem que olhar para isso, sabe? E decidir que a gente quer limpar. E aí a gente vai para a divindade realiza a limpeza. Mas o que acontece? Essas memórias, elas são como uma lama que está ali no rio, sabe? E aí você vai no rio e você pisa nessa lama. E aí essa lama, ela sobe. Ela emerge. E aí a água fica barrenta. Então, muitas vezes, quando é uma memória muito dolorida, ou de algo que nos incomoda muito, acontece isso. A gente começa a limpeza, o que acontece? Vai vindo mais situações, mais coisas referentes a isso, que precisam ser limpas, que precisam ser olhadas. E aí, gente, o que acontece? Acontece que a gente faz Ho'oponopono e a gente começa o quê? A se sentir mal. Por quê? Porque isso voltou, isso veio à tona. Muita gente, quando percebe isso, quer parar o processo, porque a pessoa não quer olhar aí para isso, não quer sentir isso. E é normal, ninguém quer se sentir mal. Então, muitas vezes eu falava, poxa, tô fazendo Ho'oponopono, eu só tô me sentindo mal. Por quê? Hoje eu entendo que é isso, as memórias voltando, as memórias vindo, os julgamentos vindo, voltando. Então, o que a gente tem que fazer para tudo isso? Mais Ho'oponopono. Aí, gente, essa sacada de você entender e você querer olhar, decidir que você quer olhar para isso, que você não vai deixar isso para depois, é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque quando a gente decide que a gente não quer olhar para aquela situação, para aquele medo, para aquela tristeza, o que acontece? A gente está dando força para a memória. Você continua na memória, ou seja, ela vai continuar se fortificando. E o que vai acontecer? O seu corpo ele vai começar a manifestar sintomas físicos por conta disso.
que era o que aconteceu comigo. Então, eu tinha ali sentimentos que eu não olhava, que eu não queria enxergar, e aí eu comecei a desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, insônia, não dormia, ficava muito agitada. E foi aí que começou meu processo, né? Porque eu falei, por que tá acontecendo isso comigo? Eu era uma moça jovem, né? Com essa ansiedade tão forte. E hoje eu entendo, porque foi porque eu não enxergava isso em mim. Eu não enxergava as memórias em mim. Eu estava sempre olhando pro externo, sempre olhando pro outro. Então eu estava brigando comigo mesmo, brigando com a criança interior ferida em mim. Vocês conseguem entender? Então quando você briga com você mesmo, com a sua própria realidade, você está brigando com a criança, ela vai se sentir mais sozinha, ela vai se sentir mais rejeitada e ela vai trazer mais situações iguais para você. Então, o Ho'oponopono é sobre a gente se olhar, sobre a gente se enxergar, sobre você se ver e você se acolher com amor. Então, quando você está fazendo a prática e você percebe esses sentimentos se intensificando e voltando, como que você vai olhar para isso? Você não vai dizer, ai, isso só acontece comigo. Ou, ai, eu sou azarada. Né? Que são esses pensamentos que voltam, né, pra gente. Você vai olhar para isso como uma memória, tá? Como essas memórias que você resolveu limpar e elas emergiram. Por quê? Para que você vai continuar no processo de limpeza. Porque como eu disse, se você rejeitar, se você parar, a sua criança, ela vai continuar sentindo aquilo e vai ficar pior. Então, quando eu comecei a entender isso, sabe? Eu pude olhar para cada situação da minha vida com amor. E o Ho'oponopono fala disso, não é só você ficar repetindo, sinto muito, te amo, sou grata. É você se acolher com amor, é você se cuidar com amor. Por quê? Porque tudo diz sobre você. Aquela situação, aquela pessoa é a sua criança mandando aquilo para você. Então você vai cuidar dessa criança. Você vai olhar para ela, você vai enxergar ela. Então, na prática, como que a gente faz? Então, você fez o Ho'oponopono, por exemplo, para o dinheiro. Aí você começou a fazer e tá lá indo bem, aí depois começa a vir pensamentos e sentimentos. Pra que você faz isso? Isso não funciona. Eu falei que não ia funcionar. Eu falei que não ia dar certo, você quis insistir. Isso são o quê? São as próprias memórias. Esses julgamentos são julgamentos baseados nas memórias de dor. Não são você. Você não é isso. O problema da gente é que a gente acredita, a gente compra esse julgamento. E quando você compra ele, você voltou para a memória. Então eu percebia que eu fazia Ho'oponopono e aí daqui a pouco a situação não resolvia da forma que eu queria, eu já ficava. Tá vendo? Ó, de novo, ó o que aconteceu. Tá aí fazendo Ho'oponopono, não muda nada. Porque nada dá certo pra você. E aí eu podia estar presente naquele momento em mim mesma, ver esse pensamento, observar esse pensamento, pensar, é uma memória, não sou eu. É a memória de dor que eu mexi nela e ela tá vindo. Então a minha criança tá mostrando pra mim, olha, existe isso aqui em você, vamos limpar. E eu como mãe, como consciente, podia olhar pra isso e ver dessa forma e praticar o Ho'oponopono para limpar esse pensamento, esse julgamento. Então tudo que vier quando você está fazendo a limpeza é um julgamento baseado na memória, porque o nosso consciente está rodando na memória. O nosso eu presente aqui, nas situações do dia a dia, está rodando no passado. Então veio sentimento ruim, veio pensamento ruim, te amo, sou grata, te amo, sou grata. Ah, Eliane, mas eu faço te amo, sou grata e não resolve. Então você não pode, gente,
se envolver na memória, sabe? Você não pode ruminar ela, porque você está entrando nela de novo. Então assim, não acredite nessas conversinhas que vêm pra você, sabe? Não compre isso. Então você tá fazendo Ho'oponopono, veio ali um sentimento, você só vai liberar isso, você vai deixar passar. Isso aqui é memória. Eu limpo e purifico isso em mim com gotas de orvalho. Você pode ficar gotas de orvalho, gotas de orvalho. Mas tenha essa consciência e esteja presente. A presença, ela é muito importante. Porque quando a gente está presente, que a gente consegue se perceber. Então se perceba o que você anda nutrindo depois que você pratica. Depois que você praticou o Ho'oponopono, você continua nutrindo o sentimento negativo, é porque você está na memória. Então você não vai se identificar. Vocês entendem? Você não vai dar poder para aquilo. Porque você está limpando, você vai acolher isso, porque é a sua criança que está enviando isso para você. Então, por exemplo, eu sentia às vezes sentimentos de fracasso quando eu fazia Ho'oponopono e não dava certo. Aí vinha a vozinha: tá vendo? Não funciona para você não serve. Isso não sou eu, isso é a memória. Eu liberto esse julgamento. Divindade, limpa isso em mim. Limpa esse julgamento que eu tô tendo sobre mim. Envie isso para um lugar de luz pura. E assim é. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Então, qual é a sensação que você está sentindo? Se perceba. Esteja presente. Eu tô sentindo tristeza, Eliane. Divindade em mim. Limpa em mim essa tristeza que está aqui em mim em relação a essas situações que eu estou vivendo. Eu vejo você, tristeza. Eu acolho você com amor. E eu sinto muito por você estar aqui. Eu sinto muito por eu estar sentindo. Então você acolhe. Você diz para sua criança que você sente muito. Você olha para isso, ao invés de brigar, ao invés de ficar com raiva. Porque aí você está dando amor para você mesmo. E Ho'oponopono é um ato de amor por você. E foi aí, gente, que começou a minha transformação. Então, às vezes a gente acha que quando a gente começa a praticar Ho'oponopono, as coisas vão parar de acontecer, os problemas vão parar de vir. E não é assim. Não é. Eles continuam acontecendo, mas aí, qual é a sua posição perante isso? Você enxergar que você não é culpado por aquilo, que ninguém tem culpa daquilo. É apenas uma memória. Então, veio o julgamento, não compra. Esses julgamentos estão baseados nas memórias de dor, eles não são você. Você é um ser divino. A filosofia Runa, ela diz isso, que nós somos seres divinos. A divindade não está longe da gente, ela está na gente. E você pode escolher se libertar disso, mas é um processo. Então veio o sentimento ruim, você está muito desanimado, olhe para isso, acolhe isso em você. Você olha para isso e liberta com eu te amo, sou grata. Porque você está dizendo o quê? Que você está olhando para essa memória. Está enxergando ela, dizendo eu liberto você, eu te amo, sou grata. Quando você diz sou grata, você está agradecendo a oportunidade de olhar para isso e liberar. Então quando você não rumina mais, você está o quê? Liberando, purificando isso em você. Você pode dizer eu purifico isso em mim com gotas de orvalho. E imaginar a gota de orvalho caindo sobre você. Você imagina que isso está saindo, que está indo embora. Você não vai se identificar mais. Entende, gente? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que acho que eu nunca falei aqui. Quando eu comecei esse canal, eu nunca imaginei que
as pessoas iam assistir os meus vídeos, que assim, que ia ter bastante gente assistindo, que as pessoas iam gostar. Eu não imaginava isso. Muitas vezes eu gravava vídeo e eu apagava. Às vezes a minha intuição falava assim, grava vídeo sobre isso que você conseguiu, sabe? Grava as suas experiências com o Ho'oponopono para poder ajudar outras pessoas. E aí vinha aquela vozinha, vinha a memória. E ela dizia, ai, não vai dar certo, ninguém vai querer ver. E aí às vezes eu desistia. E eu nem aparecia aqui no começo, eu nem tinha coragem de aparecer aqui. Por quê? Por causa das memórias. Que diziam, ai, que ridículo isso. Porque nem todo mundo acredita no Ho'oponopono. Então o que eu fui fazendo? Eu fui limpando isso em mim. E aí quando as pessoas começaram a gostar dos vídeos, eu me assustei. Porque eu falei, nossa. E aí eu pude confirmar mais uma vez, aquelas memórias estavam erradas, eram só memórias que estavam em mim, elas não eram a verdade. Vocês entendem isso? Isso é um sentimento que está em você, que ele não diz que é a verdade, que não é verdadeiro. Então quando você pensa, eu não sou próspero, tudo dá errado para mim, a vida é injusta, isso não é a verdade. Sabe, gente? E aí, graças a Deus... Eu falo sempre que a divindade, ela nos inspira. Então tinha uma voz que falava assim pra mim, grava o vídeo, só grava. Então até hoje eu faço Ho'oponopono e às vezes vem essa vozinha. Por quê? Porque a gente passou anos na negatividade. Anos. Eu mesmo falo aqui que o Ho'oponopono, ele me tirou de sentimentos muito negativos. Porque a gente fica no negativo, a gente não percebe, gente. Então, o seu corpo está condicionado com esses sentimentos negativos. É mais fácil para ele estar no negativo, estar na depressão, estar na tristeza. Então, ele acaba sempre querendo voltar para o que ele já conhece. Então, você vai olhar para isso e dizer, eu não sou isso é uma memória, eu quero libertar você. Então, você vai para a sua criança interior. Você pode dizer para ela, eu vejo você, eu enxergo você, eu estou aqui. E aí você dá a mão para sua criança, sabe? Você cuida dela. Você não vai brigar mais com a sua realidade, brigar com ela. Porque aí você está criando mais resistência. Quando a gente resiste, começa a vir doença. Gente, eu vou fazer com vocês uma prática, tá? De purificação de memórias, da forma como eu pratico. Tá? Lembrando que não tem certo e errado, bom? Não tem uma regra, existe a forma que funciona para você, tá bom? Então, eu já pratiquei de várias formas, mas o importante é você colocar a intenção, tá? E você entender que a gente é co-criador, tá? E você olhar para cada situação da sua vida com amor, porque o amor é que vai curar, tá? Seu amor por você que vai curar, tá? Então, se você tá aí se desanimado diante de uma situação, então você vai pensar e você vai olhar para isso, tá? Você vai enxergar isso, essa memória, e você vai se enxergar nela. Entender que tudo começa e termina com você. A sua cura começa com você. Você precisa olhar para si mesmo. Sabe? A sua criança está querendo chamar a sua atenção. Então você vai mostrar para ela que ela pode liberar as memórias, que está tudo bem. E mandar isso para a divindade. A divindade, gente, ela tá doidinha para ajudar a gente. A divindade, ela tá esperando a sua permissão para liberar isso. Então por isso que eu gosto de levar isso para a divindade, porque a divindade está esperando a minha permissão, tá bom? Então eu vou fazer aqui para esses sentimentos que às vezes a gente tem de tristeza, de fracasso, sabe, não sentir alegria na vida, tá bom? Mas você pode fazer de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você sente, tá bom?
Então a gente vai se centralizar no presente. Respirar bem fundo. Solta seu corpo, solta qualquer resistência que você tenha. Se entregue ao momento. Vamos respirar bem fundo para mandar energia para essa purificação. Respire, expire. Vamos começar? Divino Criador, Deus, Pai, Mãe, Filho, todos em mim. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos a Ti, Tua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos e ações, nós pedimos o Teu perdão. Divindade em mim, por favor, limpa em mim, divindade, esses sentimentos de tristeza, de fracasso, esses sentimentos que às vezes sinto de que a vida não dá certo para mim, que a vida é injusta. Eu vejo vocês, meus sentimentos, eu vejo vocês. E escolho libertar vocês e a mim. E purificar tudo isso em uma luz pura. Divindade em mim. Eu sinto muito por isso. Eu sinto muito, minha criança, por você ter sentido esses sentimentos de tristeza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa por isso. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Espírito superconsciente em mim, por favor, localize em mim a origem dos meus sentimentos, pensamentos, sobre essa tristeza que sinto, esse desânimo que sinto sobre a vida. Localize a origem desses sentimentos, atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Faça isso de acordo com a perfeita vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchida de luz e verdade, a paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas, perdão de cada pessoa, lugar, circunstância e acontecimentos que contribuíram para isso. Esses sentimentos e pensamentos de dor, tristeza, raiva. Eu sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou grata. Eu amo vocês, minhas memórias. Eu amo vocês. Eu vejo vocês. Quero limpar e purificar tudo isso. E enviar todos esses sentimentos, sensações para um lugar de luz pura. E assim é. Eu sinto muito. Eu te amo. Sou grata. Eu amo vocês, meus memórias. Eu amo você, minha criança. Eu estou aqui, eu vejo você, tá tudo bem. Eu vejo você. Eu amo você. Eu te amo, sou grata. Eu amo você, sou grata. Eu amo você, sou grata. Eu purifico em mim meu corpo, minhas memórias, com gotas de orvalho. Você pode imaginar uma gota de orvalho
caindo sobre você, te purificando, levando tudo isso, transmutando tudo isso em uma luz pura. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Eu te amo, sou grata. Assim é, assim está feito. A honra. Gente, é assim que eu pratico. Você pode continuar no Eu Te Amo, Sou Grata. Eu fiz aqui duas preces juntas, que é a prece que a Morna Simeona ensina, que é a criadora do Ho'oponopono. Essa prece se chama Prece de Purificação. Tem aqui no YouTube, vocês podem procurar, tá bom? O importante é você decidir soltar, entregar isso para a divindade. Então, toda hora, toda vez que vier um pensamento, um julgamento muito negativo, quando você faz o Ho'oponopono, isso é só uma memória e você vai levar isso para a divindade, vai dizer, te amo, sou grata, e vai deixar aí esses pensamentos, sabe? Permitindo que a divindade faça a limpeza, não se identificando mais com eles. Gente, esse é o meu recadinho de hoje, espero que faça sentido para você. É assim que eu pratico o Ho'oponopono, que funciona pra mim. Se você sentir no seu coração, você pode praticar assim também, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu amo todos vocês e limpo em mim as memórias de dor que eu compartilho com cada um de vocês. Muita luz e estejam bem, que é isso que importa. Até a próxima!